Olá, eu sou Lisandra Soave e hoje eu escolhi um filme do diretor italiano Bernardo Bertolucci para trazer aqui para vocês, O Conformista, um filme de 1970 que se passa na Itália, na década de 30, durante o fascismo de Benito Mussolini. E o protagonista é o nosso anti-herói Marcello Clarice, um homem de 33 anos, servidor público, formado em clássicos, um homem muito culto, vindo ali de uma família da aristocracia, uma aristocracia decadente. E o Marcello, ele tem algumas questões psicológicas não resolvidas durante a infância, não exatamente na infância, mas ali no começo da sua adolescência, né, aos 13 anos, o Marcello sofria com importunações ali dos colegas, né, uma espécie de bullying, e num dia que ele estava passando por aquela situação, o motorista da família chega, o Pasqualino Semirama, mais conhecido como Lino, e conversa com ele, né, meio que se aproxima dele, vai ganhando a confiança dele. E o Marcello então pergunta se ele teria uma arma, né, se ele sabia como conseguir uma arma, e o Lino fala: não, eu tenho uma arma no meu quarto, eu posso te mostrar se você quiser. O Lino então leva o Marcello para o quarto dele, ali na ala dos empregados, né, da casa, e com essa arma, então, ele faz uma espécie de tentativa de abuso ali com o Marcello, tá? Ele tira o cap e mostra que ele, na verdade, tem os cabelos compridos, tá? Tem uma figura, assim, bastante feminina, na verdade, e ele se auto-intitula Madame Butterfly. No momento de distração ali do Lino, o Marcello consegue pegar a arma, sai atirando e uma dessas balas atinge então o motorista, tá? Então o Marcello acha que matou o rapaz. Mas antes disso, quando o Lino tira o cap, ele mostra os cabelos compridos, né? E mostra que ele tem essa figura assim muito feminina, o Marcello fica confuso, tá? Ele se sente ali meio atraído, ali que já começa a primeira questão dele, a primeira confusão, né? O primeiro conflito dele, tá? Mas ele ali então ocorre esse incidente, tá? E ele faz parecer que foi um suicídio, né? E aquilo acompanha então por toda a sua vida, tá? Então vai ser um trauma que ele vai ter e que vai marcar a sua personalidade. E ele nunca consegue se sentir uma pessoa normal, tá? Ele está em busca dessa normalidade e ele acredita que ele vai alcançar isso se casando então com uma jovem da classe média, tá? Uma jovem pequeno burguesa, que é a Giulia. Ali, ao mesmo tempo que a aristocracia está decadente, a classe média, pelo contrário, está em ascensão. E ele tem essa conversa então com seu amigo Ítalo. O Ítalo é um radialista cego que o Marcello costuma levar ali para caminhar, né? Eles são amigos, eles saem para conversar. E o Marcello então confidencia isso para ele, fala que vai se casar por esse motivo, que ele está em busca da normalidade. Na verdade, ele nem ama a Giulia, ele se interessou por ela mais porque ela se encaixa nesse padrão ali que ele está procurando. E ele acredita também que para ser um homem normal precisa estar alinhado com o regime, com o sistema ali que no caso é o fascismo, né? Então ele pretende se tornar um fascista, assim como seu amigo Ítalo. O Ítalo pertence a uma organização chamada OVRA, Organização de Vigilância e Repressão do Antifascismo, que é uma agência de contra-inteligência, tá? Então o Marcello quer participar também dessa organização, ele quer se tornar um fascista e ele tem inclusive já uma sugestão de como ele poderia ajudar. Com a ajuda do Ítalo e de um coronel amigo dele ali, ele vai então ao escritório de um ministro e propõe fazer a vigilância de um ex-professor dele da faculdade, um professor de filosofia, e que mora em Paris, tá? Ele está exilado em Paris e que tem ideias contrárias, né, ao fascismo, é um antifascista, na verdade, comunista. E ele então propõe fazer essa investigação desse professor. Ali no escritório desse ministro, antes, né, da entrevista, ele vê o ministro com uma mulher que tem um olhar assim muito impactante para ele, tá? Depois a gente vai ver por que, assim, que associação ele vai fazer. Então ele sai com essa missão e se casa com a Giulia, mas antes ali do seu casamento ele vai visitar seu pai, que está internado no manicômio com doenças mentais.
Ele vai buscar a mãe, tá, para fazer essa visita e, e é levantada ali uma suspeita pela família da Júlia que o pai dele estaria internado nesse manicômio com doenças mentais provocadas pela sífilis, tá? Mas ele fala que não, que a doença do pai dele, o problema do pai dele é proveniente de causas naturais, né? Que não tem nada a ver com nenhuma questão venérea, mas pelos diálogos ali, por essa suspeita, né? Eu fiz a associação do pai dele com uma alusão a Nietzsche, tá? Eu tive essa impressão. Pelo conteúdo ali das falas, eu fiz essa associação com Nietzsche. O personagem é bastante nietzscheano, digamos assim, tá? Então me veio essa associação. Esse filme é bastante poético, ele traz essa questão ali da psicanálise e isso é mostrado também através da fotografia, de um jogo de sombras, de ângulos, tá? Então a gente vai ver a todo momento essa questão da psicanálise, da filosofia, permeando o filme não só na história, mas também nas imagens, tá? Então o Marcello se casa com a Giulia e vai em lua de mel para Paris. Na verdade, ele usa essa questão da lua de mel como um disfarce para conseguir se aproximar desse professor. Antes disso, também ele conhece um outro agente especial dessa organização, que é o Manganello, que vai ser o seu parceiro ali, comparsa nessa missão, né? E ele tinha recebido do Manganello uma contraordem que ele deveria, então, no caminho para Paris, fazer uma parada ali próximo à fronteira e num determinado endereço para receber novas orientações. Ele faz isso, chegando lá, então, é um bordel, tá? Que serve de disfarce para o escritório desse homem de confiança do ministro, que é o Raul. E o Raul vai falar para ele, então, que a missão agora mudou, que não é mais apenas investigar o professor, e sim eliminar. Bom, isso não estava no script, né? O Marcello não estava esperando por isso, ele não era essa a intenção dele, mas agora ele não tem o que ele possa fazer, porque se ele voltar atrás vai ser considerado deserção, né? Afinal de contas, eles estão em guerra e se ele desistir ali da missão, ele vai ser considerado um desertor. Ali o escritório do Raul é muito assim surreal, tá? Todo branco, com castanhas ali por todo o escritório, é uma coisa bem estranha mesmo. E ali também ele vê uma prostituta que tem o mesmo olhar, o mesmo rosto daquela moça que eu falei que ele viu lá no escritório do ministro, tá? Então ele segue viagem ali com a Júlia para Paris. Chegando lá, ele se hospeda no hotel Palais d'Orsay, um hotel muito tradicional lá de Paris, e faz o primeiro contato ali com o professor, tá? Liga para ele, se oferece para fazer uma visita, fala que gostaria de revê-lo, né? Uma visita ali social. Então eles marcam, né, de se encontrar na casa do professor. E chegando lá, ele conhece então a esposa do professor, que é a Ana. Ele se encanta por ela, é uma mulher muito bonita, professora de balé. E ela então é essa mesma mulher, tem pelo menos o mesmo rosto, né, a mesma atriz, que ele viu no escritório do ministro e ali no bordel, né, ali no escritório do Raul. Na verdade não é a mesma pessoa, logicamente, né, mas na mente já doentia dele, ele faz essa associação, tá? Ele vê na verdade o mesmo rosto. Fica muito impactado assim por ela, mas ela na verdade é bissexual e ela se interessa tanto pelo Marcello como pela Giulia. Ela tem esse casamento com o professor, mas pelo que eu entendi é uma coisa assim meio livre, tá? Uma relação livre. Ele vai então para essa conversa com o professor e ali então eles relembram de uma aula que marcou muito o Marcello, que foi a aula sobre o mito da caverna de Platão, né, com todas aquelas sombras. As sombras o tempo todo estão presentes nesse filme porque essa questão do passado, né, esse fato que aconteceu no passado é como se fosse uma sombra que o acompanha por toda a sua vida. Então isso é demonstrado ali no filme através também desse jogo de sombras, tá? Eles marcam então de se encontrar à noite, tá? Num jantar. E ali eles saem então para jantar. Mas o Marcello, ele já está muito nervoso, tá? Com essa missão, ele está muito agitado, muito tenso.
O Manganhelo está ali seguindo ele todo o tempo, né? Ele tenta meio que se desvencilhar do Manganhelo, ele está tentando resolver ali, ver o que ele pode fazer para sair dessa enrascada que ele está, né? Mas ele vê que não vai ter jeito, né? Que vai ser impossível, que ele vai ter que cumprir a missão mesmo. À noite, então, no jantar, eles acabam conversando. A Ana e o professor falam que eles sabem que ele é um fascista, mas que o professor tem esperança que ele mude de ideia e tudo mais, né? Eles saem também para dançar depois. Tem ali uma cena de um tango, tá? Entre a Ana e a Júlia. E então, no dia seguinte, o professor iria para sua casa nas montanhas, em Savoia. Inclusive, eles são até convidados para se unirem a eles depois, né? Mas o Marcello pede para Ana que não vá, que ela meio que já entendeu o que está para acontecer. Ela pede por favor para que ele não faça nada contra ela e seu marido, e ele pede encarecidamente para que ela não vá a essa casa na montanha, tá? Ela fala para ele, não, tudo bem, então eu não vou esperar vocês, eu vou com vocês depois, né? E no dia seguinte, então, ele está no hotel e recebe bem cedo uma ligação do Manganhelo, falando que o professor já saiu de casa, mas que a Ana foi junto. O Marcello fica muito nervoso, tá? Essa, inclusive, é a primeira cena do filme, tá? Porque esse filme é todo fora de ordem cronológica. Então, o filme começa justamente com essa cena. Ele ali muito nervoso, ele marca, então, de se encontrar com o Manganhelo em frente ao hotel. E eles vão então até essa casa da montanha para realizar a missão, né? Mas ele todo o tempo fica pensando numa maneira de salvar a Ana. E o Manganhelo fala, olha, agora não tem o que fazer, porque ela não pode ter testemunhas, né, nessa missão. Então ele fica muito preocupado e ali na estrada mesmo ele já vem o carro dos Quadri, né? Esse carro sofre ali uma emboscada e saem então da floresta vários agentes dessa organização. O professor Quadri sai do carro e é atingido então por golpes de facas, né? Atingido por facadas ali por todos esses agentes, numa morte muito parecida com a de Júlio César, tá? O tempo todo esse filme traz também menções ao Império Romano, o que faz parte também, né, da agenda fascista, promover e relembrar a grandiosidade ali do Império Romano, né? Isso tudo acontecendo, a Ana no carro, estarrecida, né, totalmente horrorizada. Ela já sabe que o Marcello está no carro de trás, tá? Ela sai do carro, vai até ele em busca de ajuda, mas ele ali com uma frieza sepulcral não faz nada por ela, podendo ajudá-la e tudo mais, não faz nada por ela. Ele na verdade é um covarde, tá? Ele tem medo de enfrentar essa organização, então ele deixa que ela também seja capturada, então ela é morta ali numa cena muito forte também, mas bastante poética. E ali ele realiza então essa missão. Passam-se alguns anos e ele constitui ali uma família com a Júlia, tem uma vida absolutamente normal, tá? Aquilo que ele estava buscando, né? Daquele jeito que ele imaginou que deveria ser. E ocorre então a queda do Mussolini, né? Ali pouco antes do final da guerra, ocorre esse final da ditadura ali de Mussolini. E ele sai então para as ruas com o Ítalo, tá? Ele, segundo palavras dele, ele quer ver como é a queda de uma ditadura. Ali eles tiram qualquer vestígio fascista, né, que eles possam ter, algum bottom, alguma coisa, porque agora o jogo virou, né? E andando ali pelas ruas, ele escuta uma voz, então, uma voz muito familiar, que jamais sairia da sua mente, que é a voz do Lino, tá? Na verdade, o Lino não tinha morrido, ele só tem uma cicatriz no rosto, e ele está ali tentando seduzir um garoto de programa na rua. O Marcello, vendo que o Lino está vivo, ele fica fora de si, porque todos esses anos ele achou que ele era um assassino, né? Ele criou esse personagem que na verdade ele estava representando o tempo todo, todos esses anos, né? Ele cometeu atos assim terríveis e ele coloca toda a culpa então no Lino, né? Inclusive pela morte dos Quadri, ele se volta então contra o Lino, se volta inclusive contra o Ítalo, né? Chama o Ítalo de fascista e se volta contra ele, fica revoltado e termina o filme dessa maneira, tá?
A última cena ali é um olhar dele para a câmera, um olhar muito enigmático, voltado ali também para o garoto de programa, tá? Mostrando então essa homossexualidade que ele tinha reprimida durante todos esses anos. Como eu disse, esse é um filme muito poético, tá? Muito artístico, e ele traz algumas menções de poemas também. Ali, por exemplo, quando o Marcello está com a Giulia indo na lua de mel para Paris, ele recita para ela um poema do Gabriele D'Annunzio, né? Um poeta italiano, La pioggia nel pineto, a chuva no pinheiral, um poema muito bonito, que tem inclusive no YouTube uma versão completa dele em italiano, é realmente um poema lindíssimo. Num outro momento também, quando ele está ali na estrada, né, seguindo os quadri, ele menciona também um poema do imperador romano Adriano, ali sobre a morte, né, sobre os últimos momentos, também muito bonito. A fotografia também é bastante poética, ali, por exemplo, quando ele está indo visitar a Giulia, ele leva para ela rosas amarelas e passa em frente a um paredão ali do Museu Arapates, tá? É um museu em homenagem, se eu não me engano, ao imperador Augusto. Então também uma fotografia ali muito bonita, uma imagem muito marcante desse filme. Como eu disse, o filme traz as cenas totalmente fora de ordem cronológica, mas lá no meu blog filmeshistóricos.blogspot.com.br eu faço essa organização das cenas, tá? Deixo um resumo lá do enredo, tudo bem organizadinho. Lá no blog também vocês vão encontrar um texto do meu amigo Vitor Grané Diniz, especialista em cinema, que está colaborando com o blog e deixa lá então uma breve biografia do Bernardo Bertolucci. Aqui uma breve análise minha sobre esse filme. Como obra cinematográfica, eu achei o filme maravilhoso, gostei muito, bastante poético, né? Uma verdadeira obra-prima. Agora a temática, o que me incomodou um pouco foi a questão de colocar esse homem normal, que é um homem, na verdade, que se casa, que frequenta a igreja, né, que constitui uma família, como se fosse automaticamente um fascista. Isso ele deixa muito claro o tempo todo, tá? Tanto o Marcello em conversa com o Ítalo, essa mensagem fica muito clara. E também essa dualidade quase que maniqueísta entre fascismo e comunismo, tá? Como se não houvesse uma outra alternativa. Então isso me incomodou um pouco, mas eu tenho os meus valores já muito consolidados, né? Então eu posso apreciar a beleza da obra sem me deixar influenciar por esse tipo de narrativa, por esse tipo de manipulação. Tá bom? Mas essa então é a minha impressão sobre o filme. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e até o próximo vídeo.